Se a felicidade no mundo real já é uma ilusão difícil de sustentar, o que nos faz pensar que no metaverso as coisas serão diferentes? O metaverso é o jardim do Éden digital, onde todas as nossas angústias, frustrações e insatisfações materiais finalmente serão dissolvidas em hardwares, softwares e interfaces de usuário. Nessa terra prometida, todos seremos bem-aventurados, plenos, perfeitos. Ou, pelo menos é isso que eles querem nos vender. Você já percebeu como a esperança humana é incansavelmente resiliente? Resiliente como um cão que, mesmo chutado, ainda abana o rabo para o seu dono. É assim que nos comportamos diante da promessa do metaverso, como cães digitais, à espera de migalhas de felicidade que nunca caem. Mas antes de desmontarmos essa ilusão pixelada, vamos fazer uma pequena pausa. Feche comigo seus olhos e imagine um avatar ideal, livre de qualquer imperfeição que o corpo humano possa ter. Nenhuma ruga, nenhuma cicatriz, nenhum sinal da decadência que insiste em nos lembrar que o tempo nunca para. No metaverso, você não envelhece, não se cansa, não falha. Sou um tanto quanto utópico, eu sei. Mas, como em toda utopia, nesta também há um grande problema. Ela nunca existiu. Você sabe o que acontece quando colocamos um ratinho numa gaiola com duas alavancas, uma que dá comida e outra que dá uma descarga de dopamina diretamente no cérebro? Com o tempo, o ratinho para de puxar a alavanca que dá comida. Ele para de comer. Ele prefere morrer de fome, mas dopado e feliz. O metaverso me remete a isso, uma alavanca de dopamina digital. Observe ao seu redor. Estamos rodeados de telas. Gente que acorda, checa suas notificações, trabalha olhando para um monitor, relaxa assistindo ao streaming e dorme abraçado ao seu smartphone. O metaverso promete ser apenas a evolução natural deste ciclo, uma nova camada de escapismo. Mas me diz uma coisa, a gente realmente escapa ou a gente só se afunda cada vez mais? Você será quem você quiser ser. Essa é a promessa. Mas aqui está outro grande problema. A maioria das pessoas sequer sabe quem é. Estamos criando avatares perfeitos justamente para esconder os nossos defeitos, mas esquecemos que a imperfeição é a base de qualquer conexão humana real. Sabe o que mais me incomoda na ideia de perfeição? A monotonia, a homogeneidade dos sonhos digitais. É sempre a mesma coisa: festas simuladas, roupas virtuais, acessórios digitais, um catálogo interminável de luxos que não podem ser sentidos. E nós, patéticos como somos, compramos essa ideia. Literalmente compramos. Skins, NFTs, terrenos virtuais. E o mais trágico é que tudo isso nasce da mesma esperança que nos mantém vivos. A crença de que o amanhã será melhor, de que há algo lá fora, algo maior, esperando por nós. A mesma esperança que levou os nossos antepassados a cruzarem oceanos em busca de terras desconhecidas, agora nos prende a cadeiras ergonômicas e nos acorrenta a óculos de realidade virtual. Mas você já reparou? Quanto mais esperança depositamos nessas realidades artificiais, mais miserável se torna a nossa realidade material. A cadeira continua desconfortável, a luz do quarto continua fria. A vida real, insatisfatória. O metaverso não é uma solução. Ele é um espelho que reflete a nossa incapacidade de lidar com o mundo que criamos. Mas se você ainda está comigo, talvez acredite que há algo a ser salvo. Talvez você seja um daqueles que insiste em defender a ideia de que o metaverso não é um vilão, mas apenas uma ferramenta mal compreendida. Vamos ver até onde a sua esperança resiste. Por ora, deixo apenas uma simples pergunta. E se o metaverso for apenas mais um grito de desespero, mascarado como uma promessa de felicidade? Se há algo que o ser humano faz e faz muito bem, além de se iludir, é vender as suas ilusões. O metaverso é mais um destes itens de consumo, embrulhado em papel brilhante, cheio de promessas sobre liberdade, criatividade, felicidade. Mas o que realmente estamos comprando? Vou dizer sem rodeios: anúncios. Não se engane, o metaverso não é o paraíso dos usuários, mas o inferno dos consumidores.
É um shopping center infinito, onde cada clique, cada movimento é monitorado e transformado em um algarismo para te vender alguma coisa que você, provavelmente, nem sabia que queria. E sabe o que é mais engraçado? As pessoas aceitam isso de bom grado. Pagam caro por óculos VR, aderem a planos de assinaturas, adquirem gift cards para serem usados em lojas online. Elas, de fato, financiam a prisão digital onde elas mesmas vão se aprisionar. E o que realmente buscamos dentro do metaverso? Será que é a felicidade ou é algo mais básico, algo mais visceral? Talvez seja apenas mais uma forma de não nos sentirmos tão sós. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão isolados. É uma solidão abarrotada, saturada, superlotada. Você anda por uma rua no mundo real e vê rostos carrancudos enterrados em seus celulares. No metaverso, todos esses rostos serão avatares sorridentes, mas o vazio vai continuar sendo o mesmo. Você também já deve ter visto aqueles casais em restaurantes, sentados de frente um para o outro, cada um imerso no seu próprio telefone. Pois é, no metaverso, esses mesmos casais poderão jantar em um castelo medieval ou em uma estação espacial. Mas adivinhe, ainda não terão nada para dizer um ao outro. A verdade é que o metaverso não só falha em nos conectar, mas também desvirtua a nossa percepção do mundo real. Tudo nele é idealizado, intenso, limpo, sem falhas, sem deficiências. E ao voltar para a realidade, tudo parece pior, mais cinza, mais sujo, mais carente. Os sociólogos já falam de uma depressão digital, um estado onde a comparação constante com vidas pré-arquitetadas nos aniquila por dentro. Se as redes sociais já fazem isso, imagine o metaverso. No metaverso você não estará apenas comparando fotos, estará comparando mundos inteiros. E no final você sempre vai perder, porque por mais perfeito que o seu avatar seja, ele nunca vai ser você. O verdadeiro você continuará sentado, talvez comendo Doritos, cercados por contas para pagar e por um silêncio incômodo que o metaverso nunca poderá preencher. Mas por que, mesmo assim, sempre acreditamos que a felicidade está na linha de chegada? Primeiro, achávamos que era na Revolução Industrial, depois, na globalização, então, na internet, agora, no metaverso. Mas sempre há algo além, algo que nunca chega. É quase como se fôssemos programados para nunca estarmos satisfeitos. Talvez porque a insatisfação seja muito lucrativa. Pessoas felizes não compram soluções mágicas, mas pessoas miseráveis, essas são o sonho de consumo de qualquer charlatão. O metaverso não é a resposta. Ele é apenas a próxima pergunta, a próxima distração. Um clamor aflito disfarçado como a última inovação. Mas não se preocupe, sempre haverá uma nova promessa. Se o metaverso não funcionar, inventaremos outra coisa. Talvez um outro tipo de realidade aumentada, ou talvez uma realidade diminuída, quem sabe? Aliás, eu tenho certeza de que alguns de vocês devem estar pensando: esse tal de Tiresias é pessimista demais. Talvez o metaverso tenha algo de bom. Tudo bem, eu respeito a vossa ingenuidade. Mas daqui em diante, vamos em direção ao fundo do poço. Vamos explorar o que acontece quando a esperança finalmente morre. E o que sobra quando nos damos conta de que a felicidade, no fundo, é apenas uma palavra vazia. Estão prontos para isso? E se a verdade fosse mais simples do que pensamos? E se o grande segredo que ninguém quer admitir fosse o fato de que a felicidade nunca foi o nosso verdadeiro objetivo? O metaverso, essa promessa cintilante de uma vida perfeita, é apenas o mais recente capítulo de uma história tão velha quanto o próprio homem. Uma história de controle e de manipulação, de esperanças que não morrem porque são mantidas vivas apenas artificialmente. Mas o que acontece quando essa esperança finalmente morre? Quando as pessoas percebem que nem a realidade virtual, nem a aumentada, nem qualquer outra variação digital pode preencher o vazio que carregamos dentro de nós. Não sobra nada. Suponha que o metaverso seja mesmo tudo o que prometem, onde você tem mansões digitais, carros digitais, amigos digitais,
tudo ao alcance de um clique. Quando você tira os óculos, o que lhe resta? Um quarto escuro, um corpo cansado e uma vida não vivida. Não se engane, o metaverso não é um mundo paralelo. Ele é o túmulo de vidro onde enterramos nossas frustrações e chamamos isso de progresso. Um progresso que nos afasta ainda mais daquilo que buscamos. Porque a felicidade, aquela de que tanto falam, nunca esteve ligada a algoritmos, códigos e avatares. Ela resvala nos momentos imperfeitos, na dor compartilhada, nos tropeços da vida real. Você já parou para pensar no custo de toda essa nova ilusão? Não o custo financeiro, embora ele também seja absurdo. Eu estou falando do custo humano. Quantas horas de vida você está disposto a sacrificar para alimentar o seu avatar? Quantas conexões reais você está disposto a trocar por conversas com vozes sintéticas? Quantos sonhos você vai abandonar para construir uma mansão virtual que ninguém, nem mesmo você, poderá tocar? E no final, para quê? Para uma sensação temporária de controle? Em um ambiente onde tudo é uma mentira cuidadosamente projetada? No fundo, sabemos que o metaverso é a digitalização do que somos. Inseguros, insatisfeitos, desesperados por um sentido que nunca encontramos. Talvez porque ele nem exista. O metaverso não é um paraíso e não vai nos salvar, simplesmente porque não pode. E além de tudo, porque não foi concebido para isso. Além disso, o problema nunca esteve lá fora. O problema sempre esteve dentro de nós. Eu tenho que admitir que o metaverso não é o apocalipse. E ele não é porque o apocalipse, assim como o paraíso, somos nós. E não importa quantas realidades virtuais inventemos, nunca poderemos fugir de quem somos. Então, a pergunta crucial talvez não seja se o metaverso pode trazer felicidade. Talvez a pergunta que deve ser feita seja: o que você fará quando perceber que a felicidade nunca esteve no metaverso, nem em lugar algum? E quem sabe, não seja essa a verdade que ninguém quer enfrentar? Que a felicidade, assim como o metaverso, seja apenas mais uma distração. Mas claro, quem sou eu para te dizer isso, não é mesmo? Talvez você esteja certo. Talvez o metaverso seja mesmo a resposta. Talvez seja lá que encontraremos tudo o que nos falta. Ou talvez seja apenas mais uma alavanca de dopamina e nós sejamos os roedores famintos aguardando pela próxima descarga de prazer. Se ao invés de servir como um estímulo, este vídeo serviu como um alimento de verdade para sua mente, eu já me sinto recompensado. Mas mesmo assim, eu aproveito para te pedir que deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Eu sou Tiresias, desejo que você aproveite ao máximo o presente, pois nos vemos no futuro.